TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Francisco de Assis. Além de nos contar factos desconhecidos da vida e obra de Francisco de Assis, o livro foca a ação dos espíritos nobres em prol da reforma íntima dos indivíduos. As cruzadas e a Inquisição, que geraram tanto sofrimento e que tiveram uma nefasta influência no progresso geral da humanidade, são aqui analisadas ao pormenor. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós a partir deste instante. Como nós desenvolvermos um assunto, de certa forma, muito interessante e que nós encontramos neste livro, Minha Mente, Meu Mundo. E ele se encaixa muito bem, e nós vamos refletindo à medida que vai avançando, nos dias que passam e nas turbulências, o comportamento das pessoas, os seus sofrimentos, e vamos, ao longo do percurso, verificar que tem alguma razão. E é isso que nós vamos verificar. Diz-nos o seguinte, neste livro, No Mundo Maior, a mente humana em crise. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de cérebro envolvido e coração imaturo. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Me chamou muito a atenção o que Chico nos diz neste livro, esfacelar o progresso espiritual. Se nós verificarmos o que tem sido a humanidade há uns anos a esta parte, nós verificamos que todos nós, o nosso interesse, o nosso desejo, o nosso trabalho, o nosso esforço foi tudo para as coisas materiais e para aquilo que o progresso nos trouxe em todos os aspectos do relacionamento humano. Quer da internet, quer de tudo isso. E a parte espiritual ficou para trás. Hoje, nós estamos sendo chamados à atenção. A espiritualidade vem vindo falando isso há muito tempo, que os tempos estão chegados, que há a mudança do nosso planeta, que o nosso planeta está em transição, que se não for pelo amor, que vai pela dor, e assim por diante. Estamos vivendo uma hora muito especial na história da humanidade, pois encontramos no momento do grande vestibular do espírito. Todos os valores morais dos homens serão agora feridos em profundidade pelo Senhor da vida, pelo processo educacional das grandes crises. Nós que estamos integrados, e eu e os demais, nas casas espíritas, nós verificamos isso com muita facilidade. As pessoas que vêm ao encontro das casas espíritas, os seus problemas em todos os níveis e principalmente familiares, e também
atingindo em grande profundidade, infelizmente, com os jovens. Nós podemos ir mais além, nas empresas, nas grandes aglomerações, na política e assim por diante, onde há um mal-estar generalizado e que as pessoas se questionam e que vêm às casas espíritas, mas o porquê? Essa é esse grande, mas o porquê que tudo isto nós temos vivendo atualmente? Nestes acontecimentos tormentosos, a mente humana debate-se com imensas forças desequilibrantes. Já estamos entrando no problema. A mente debate-se com imensas forças desequilibrantes, resultado da soma, porque puseram lá um D, indevidamente, sinistra dos pensamentos inferiores e das ações malignas da maioria dos habitantes da Terra, que não colocaram o amor fraternal na sua caminhada de progresso, da inteligência, das tecnologias e das civilizações. Os homens de saber, os que estão no poderio eles não se preocuparam com os pobres. As revoluções que promoverão a humanidade para um estágio superior de espiritualidade serão muito mais de ordem moral do que aquelas dos fenómenos da natureza. É bem verdade que, quando em quando, vêm as catástrofes, cataclismos e tudo mais. Mas pela prática, pela vivência e porque nós vamos penetrando nas coisas espirituais, ele está sendo muito mais difícil de ordem moral, onde as pessoas se debatem e que nós verificamos a cada passo, quer nas notícias ou de boca a boca, assuntos que acontecem, familiares, enfim, que são mais de ordem moral. Os que chegam e que abandonam as suas nações e que chegam à porta de outras nações e que, em condições lamentáveis, tudo isso é de ordem moral. Não estão bem. Há algo. Problemas morais e psíquicos. A mente é uma organização espiritual, património do espírito eterno, arquivo de todas as experiências nas reencarnações sucessivas, com a capacidade de emissão, recepção simultânea de todas as informações que deseja ou procura. O cérebro físico, com o seu maravilhoso e complicado sistema ao serviço da inteligência, permanece sob o comando absoluto da mente. Por mais que a espiritualidade tenha-nos trazido muita literatura, muitas palestras, e mais à frente vai dizer isso, nós ainda não acordamos para a força, para as interferências, para o intercâmbio da nossa mente. Nós ainda não nos debruçamos nesse aspecto. O que é a nossa mente? A ciência fica no cérebro, acha que é o cérebro. Mas, porém, nós que já estamos em outro processo de entendimento espiritual, mente, espírito, é o espírito que comanda e que se liga. Mas constitui mais profundamente a soma complexa das funções ainda imperceptíveis da mente. Todos os seres humanos possuem o poder do pensamento
embora desconheçam a força que carregam consigo. Foi o que eu acabei de dizer ainda agora. Nós não temos ainda a noção o que é o nosso pensamento. O que é que ele produz na parte boa e na parte ruim, digamos assim. A doutrina espírita, ela já vai, e quem lê as obras, e quem vai mais fundo, vai percebendo que realmente é uma força, o pensamento muito forte e muito grande, e que pode ser comandada, e que deve ser até educado o nosso pensamento. Acreditamos nós, com o tempo, e porque a espiritualidade vai dosando à medida que nós vamos ter condições de aprender, de assimilar, vai nos trazer explicações mais profundas sobre o nosso pensamento. Pensamento é vida, é força. O cérebro espiritual de qualquer pessoa tem a capacidade extraordinária de, ao mesmo tempo, ininterruptamente emitir mensagens psíquicas, captar ondas mentais de criaturas encarnadas ou desencarnadas. É um assunto que nós que estamos na doutrina espírita e que estamos envolvidos nos dois mundos, há que ter em conta que essas forças são permanentes em nós outros, que comandam. Mais à frente nós vamos ver. E que é preciso também ter um cuidado excepcional com os nossos pensamentos e com aqueles que vêm ter conosco. Há um mundo invisível, mas real, imponderável, mas positivo, em torno de todos os encarnados. Somos todos espíritos intercomunicando-se intensamente, de modo sutil, pelos fios eletromagnéticos do pensamento. O sábio espírito humano esclarece-nos a respeito. Vamos ver o que ele diz. Neste livro, muito interessante, Pensamento e Vida. É um livro muito pequeno, mas muito profundo. Diz ele, Emmanuel, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Semelhante atrai semelhante. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizando-nos com as emoções, ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Nós poderíamos aí incluir a afinidade. Nós ainda não descobrimos qual é a força da afinidade que existe entre nós, entre encarnados e desencarnados. É pela lei da afinidade que há o intercâmbio das criaturas. E a lei da afinidade é muito mais, diz a doutora Marlene, muito mais complexa que nós possamos imaginar. Às vezes até com graves prejuízos. E de outras vezes com bastantes benefícios. Lei da afinidade. Que nós se afina com uma pessoa que a viu pela primeira vez, pensa que foi a primeira vez, e assim por diante. Não vamos mais longe nesse aspecto. Somos todos médios. E nós já aprendemos isso, que somos todos médios.
Todas as pessoas possuem o poder mental de sintonizar-se com outras mentes, se há o intercâmbio, influenciando e sendo influenciados, podemos concluir que todas as criaturas são médiuns, pois todos nós nos relacionamos com os espíritos, embora grande parte das criaturas não percebam nem de leve esse fenómeno. Mas que hoje, reparem bem, com os precalços e com as mudanças, as pessoas já se vão a perceber que há algo estranho que está interferindo em nós. Que está interferindo em nós. E por vezes contra a nossa vontade. Médios não são apenas os que possuem determinadas faculdades psíquicas especiais, clarividência, psicofonia, psicografia, efeitos físicos e magnetismo curador. Todos nós, eu não costumo dizer, quando a pessoa vem ao nosso encontro, que é médio, porque pode causar até um certo incômodo e pode até manter mais uma ligação com a entidade que está em curso. Eu costumo dizer que a pessoa tem mais sensibilidade, e porque tem mais sensibilidade, está mais sujeito a intercâmbio, a afinidade com espíritos de qualquer naipe. E isso hoje, reparem bem, estamos vendo uma época em que médios, já que estamos falando em médios, de mais ostensivos estão sendo raros. E é um assunto que me tem preocupado em conversar, não só aqui, como no Brasil. Qual é a razão que os médios estão sendo mais escassos? Porque estão. Em contrapartida, pelo nosso progresso, nós temos mais sensibilidade pelo progresso. Há quem questione, bom, mas esses médios já não são tão necessários, porque os espíritos já puseram tudo o que nós precisamos aprender. Palestras, você vai na internet, nós temos uma imensidade de literatura. O Chico dizia, tudo está escrito, tudo já foi divulgado. Precisamos aprender e executar. A maioria nem uma coisa nem outra, mas isso é outro problema. Mas a sensibilidade, ela está muito ativa. E é por isso que nós estamos a braços com as dificuldades espirituais. Porque há mais facilidade em que qualquer pessoa, pela sua sensibilidade, nota a presença, nota a interferência de espíritos, qualquer que seja o naipe. É uma época que nós estamos vivendo. Médios, como já disse, efeitos físicos e curador. Quem não tem nenhuma faculdade especial também é médium, cá está. Porque possui força mental para captar espontaneamente outras mentes através do fenómeno psíquico chamado inspiração ou intuição.
Reparem que aqui, esta parte aqui, ainda não está muito desenvolvida a inspiração ou intuição, porque isso é uma herança que nós temos espiritual. Quando nós adquirimos a inteligência e, por tabela, o livre-arbítrio, também trazemos connosco a inspiração ou a intuição. A intuição é uma mediunidade como outra qualquer, que se ela for desenvolvida é muito útil. É muito útil a intuição e a inspiração. E que hoje, pelo facto, nós dissemos, pela sensibilidade, pela ausência de médios, hoje a inspiração e a intuição, ela também é muito mais fértil nas criaturas. A doutrina espírita esclarece isso muito bem. Há necessidade de nós se debruçar nas lições, nos livros. Este é um livro muito simples, eu não trouxe aqui, e já muito antigo, que eu tinha lá no meu prateleira e que eu peguei, mas muito profundo, e traz-nos muitos ensinamentos. Muito comum nos acontecimentos do dia a dia das pessoas mais espiritualizadas. Cá está. Sensibilidade. Essa palavra espiritualizada, hoje em dia, é preciso que a pessoa se dedique com muita dedicação ao espiritismo, trabalhe assiduamente, que vá para reuniões de estudos e para que realmente possa ser considerada espiritualizada. Mas o problema da sensibilidade, ela fica mais próxima de nós. Profunda comunhão telepática. Também existe isso, telepatia, por que não? No campo ilimitado das vibrações espirituais não existe neutralidade. Jamais teremos fora da área de influenciação mental. Ninguém conseguirá fugir dessa lei de simpatia universal, de alma para alma, de mente para mente. Estaremos permanentemente em contacto com determinada faixa de onda mental, condicionada à substância do nosso fulcro emissor. Então, a razão por que as pessoas hoje estão em grandes dificuldades e até de grandes atritos é porque há essa ligação e que ninguém está isento de tudo isso. E vamos saber mais à frente como é que nós podemos controlar isso, como é que nós vamos aprender e a necessidade de nós agir. Porque há quem diga até aí afora, que dizia assim, a gente nota aí, está ficando todo mundo doido. Bom, não vamos tão longe, mas a influência espiritual está sendo muito próxima de cada um de nós. E diz a espiritualidade que vai se acentuar cada vez mais. Sem dúvida. Muitas criaturas, em sua ignorância espiritual, acreditam que fora do ambiente religioso não precisam se preocupar com a sua vida mental. Isto é uma questão de aprendizado. Acredito que não sejam muitas pessoas que, fora do ambiente aqui de uma casa espírita, se desliguem por completo, não façam o evangelho em casa, não façam a sua oração. Porque hoje
ela é de uma grande necessidade. Devido a essa ingenuidade, procuram ser livres para praticar o que mais lhe agrada, distante de qualquer disciplina ou vigilância, acreditando não sofrer nenhum prejuízo espiritual pelos seus vícios, abusos ou leviandades. Em enorme engano correrá quem pensar em viver da forma inconsequente. É uma chamada de atenção. Se nós vivemos numa casa espírita, e aqui é uma escola, ele é um hospital, é um templo, lá fora a nossa vida real, há que ter os devidos cuidados para que nós não seja envolvido por esse mundo de entidades que, reparem bem, há uma coisa que não podemos esquecer. Os espíritos de ordem inferior, aqueles que se encontram no materialismo e que não têm nenhuma religião e que ignoram os espíritos, para esses não importa, deixa eles andar assim. Mas nós, os espíritas, que já abraçamos a doutrina, estamos inseridos na mensagem do Cristo, já trabalhamos em favor do próximo, somos mais visados. É preciso ter em conta isso. Há necessidade, portanto, não só dentro da casa espírita, mas fora, termos os devidos cuidados. Pergunto, é muito comum perguntar, lê o Evangelho? De vez em quando. E eu respondo, o Evangelho tem que ser o livro de cabeceira. A oração, de vez em quando, o Pai Nosso, o Credo. Ele não é assim. Hoje já aprendemos o bastante para que realmente nós sejamos mais cuidadosos no nosso preparo fora da casa espírita, dentro do nosso lar. E no nosso lar nós vamos chegar lá também. Porque o ambiente espiritual, ele de certa forma nós sente, e quem tem mais sensibilidade, muito carregado. Isso qualquer um de vós que adentre a um ambiente nota. Fui lá, tinha lá um ambiente muito carregado. Pois é. Nota. E que é preciso ter os devidos cuidados para que nós não sejamos envolvidos com esse mundo que é o nosso mundo e que somos nós mesmos, só que são desencarnados e nós temos encarnados. Nós temos no mesmo, por isso que o Cristo falou que nós se acertasse com o nosso adversário enquanto estivesse a caminho, porque estamos caminhando lado a lado, só que é desencarnado e nós somos encarnados, mas a faixa, a evolução é a mesma, mediante o esforço de cada um. Seja o que for que estivermos pensando, falando ou agindo, estaremos forçosamente estabelecendo uma profunda comunhão telepática com as entidades espirituais, sejam elas levianas ou trabalhadoras, perversas ou bondosas, viciadas ou virtuosas, sombrias ou iluminadas, inimigas ou amigas,
vingativas ou fraternas, ignorantes ou sábias, dominadoras ou protetoras, hipócritas ou sinceras. Todos os companheiros espirituais que procuramos e merecemos em função da nossa vida íntima. Portanto, vejam, o nosso estado, a nossa maneira de ser, o que pensamos, o que agimos, temos as companhias mediante aquela afinidade que eu falei há pouquinho e que é preciso acordar para essa realidade. Eu estava pensando, quando eu era que morava num lugar onde eu fui criado, para cima de Coimbra, que tinha muita floresta, deu-me assim uma comparação, talvez até infantil, que em certa época vinham aqueles enxames de abelhas e uma árvore lhe ficava. Meu pai, que tinha essa habilidade, ele tinha um recipiente, colocava, e elas, através da abelha mestra, mas em certas ocasiões, em segundos, desapareciam. É a mesma coisa que hoje, na vida moderna, você mandar um e-mail para um relacionamento de pessoas. Nós, se mandar aqui a nossa newsletter, vai para 14 mil pessoas. Já imagina como é que é. Pensem bem. E você manda uma mensagem de destruição negativa, relacionado com aquilo que não é bom. Você carregou no botão aquele exemplo das abelhas, os espíritos inferiores é que vão no endereço certo. Já tinham pensado nisso? Sim, porque não há distância, não há fronteiras, para a espiritualidade não há. Você carregou no botão, a sua mensagem produziu efeito. Porque os espíritos que estão nesse naipe, eles se aglomeram. Tivemos aqui um caso, aqui na nossa casa, que não convém dizer, convém esquecer, que Batuíra disse que realmente era de uma proporção que ele teve que buscar recursos na casa mater para fazer face a esses e-mails e vibrações. Por isso, há necessidade de ter nós muito cuidado com os meios de comunicação que nós temos aos dias de hoje. E falando em meios de comunicação, nós falámos ali que a parte espiritual está sendo, não me lembro bem a palavra, esfacelada, não é isso? E isso se deve a essas mensagens que são disparadas, que vão levar muito prejuízo, muita dificuldade às pessoas, ao movimento espírita e assim por diante. Não é? Precisamos tomar atenção com essas notícias que vêm, mas que devem, é como aquele bumerangue que bate, mas volta. Que sejamos nós os receptores dessa, mas que possamos não dar guarida. Porque verificarmos, nós não nos sentimos bem. Porque contagia.
são espíritos inferiores que vêm com estas vibrações. Vencer os maus pensamentos. É importante nós aqui, já que estamos tratando um assunto em que a doutrina se debruça e que realmente fala muito alto a todos nós, e porque vivemos esse problema, e porque hoje estudamos, outras religiões não o fazem, mas a doutrina estuda esse problema. Quem frequentar as reuniões de estudo do Livro dos Espíritos e Evangelho vai ter perguntas sobre esse assunto, essas interferências. Mas diz aqui, entendendo a lei de sintonia mental, percebemos como é difícil vencer uma ideia negativa, um pensamento obsessivo, uma tentação pertinaz ou uma persistente influenciação espiritual. Ou seja, uma obsessão. Não é tão fácil sair-se desse problema. Não bastará somente orar com fervor, pedir proteção, receber o salutar passe magnético para afastar a entidade ou entidades obsessoras que nos subjugam. Se a pessoa receptora das correntes mentais perturbadoras permanecer cultivando pensamentos doentios e sentimentos negativos, sem provocar nenhuma atitude séria de renovação mental, isso fica muito difícil nós livrar-se dessa obsessão. É um trabalho muito sério e a Casa Espírita vive isso com as pessoas que entram nesse problema, porque não bastará apenas um passe, é necessidade um esforço muito grande e também a pessoa se dispor a trabalhar em favor do próximo. Porque esse trabalho que se faz em favor do próximo, ele vai contrabalançar aquilo que todos nós somos devedores do passado. E aí a espiritualidade tem como comatar essa dificuldade. É muito comum nas reuniões mediúnicas dizerem, mas essa pessoa é um trabalhador do Cristo e por isso merece o nosso auxílio. Aí é que está. Há necessidade de dar para receber. Mas hoje em dia está sendo muito comum, até porque os problemas, as dificuldades são muito grandes, vêm às casas espíritas para resolver o seu problema agora, já e neste momento. Quando realmente as coisas não são assim. Não são assim. A espiritualidade quer o nosso progresso. E a doutrina espírita tem por função e missão produzir o progresso da humanidade. Portanto, há necessidade de nós ficarmos atentos nisso aí. E cá está a mente ativa no bem. É que pode aí contrabalançar a obsessão. O espírito não está isento de cair nesse pântano espiritual, porque não há privilégios para ninguém ante as leis divinas. Se não se vigiar a si mesmo através do estudo sério, falei em reuniões há pouco, da transformação moral,
da renovação dos sentimentos, da ação permanente no bem dos outros, da superação mais rápida dos conflitos do coração e tentações, poderá naufragar nos abismos sombrios da fixação mental. Eu estou apresentando o que está no livro, não estou aqui por medo de ninguém e criar conflitos, porque tudo está e que cada um pode adquirir e fazer e seguir e se modificar e trabalhar em favor do próximo e crescer espiritualmente. Essa é a função das casas espíritas. Muita gente acha que a casa espírita é só para tirar os espíritos que estão perturbando. Não é nada disso. A doutrina espírita é muito abrangente, tem livros de todas as áreas, da ciência, científica, tudo que o ser humano queira aprender. É só se debruçar, se interessar para poder aprender. Neste livro, Falando à Terra, diz-se: a paralisação é tão real na vida após a morte que o Espírito Abel Gomes informa-nos no livro Falando à Terra, um livro muito interessante, na lição Notícias que existem cidades espirituais de condição inferior, com enorme população de espíritos endividados, onde os habitantes praticam costumes e usam a linguagem de civilizações há muito extintas na Terra. Já li esse livro há muito tempo, mas há essas civilizações que, de uma forma ou de outra, estão ligadas a nós, por sermos um mundo ainda de provas e expiações. É a mente coletiva vivendo costumes e tradições sociais há muito tempo esquecidas pela humanidade. Quanto atraso e quanto tempo perdido pela teimosia em não abdicar dos pontos de vista, caprichos, costumes e tradições que muito amamos. Infelizmente, a nossa Igreja Católica não colaborou nesse sentido ao longo dos tempos. Não vamos aqui fazer qualquer observação, respeitamos, mas muito ficou a dever à humanidade no seu progresso, na sua evolução. Hoje poderíamos estar em outras condições mais evoluídas. E que a doutrina espírita hoje tem essas dificuldades, porque são hábitos arraigados, são concepções ainda muito ranços, muito ligados, e que são difíceis de alterar e de modificar. Só com muita boa vontade, com muito estudo, com muita pesquisa, é que nós vamos nos desvinculando de tudo aquilo que nós aprendemos, que nos foi incutido e que nós seguimos diversas reencarnações. E que partiram os nossos avós, tataravós, com esses pensamentos, e que é difícil mudarem de vibração. Não é? A doutrina espírita é uma doutrina nova, ela tem 150 anos. Minha tataravó não teve conhecimento disso. Está certo? Hoje temos uma grande oportunidade de, quando partir, levar outros conceitos do mundo que nós vamos habitar. E se desvincular de tudo o que é material e tudo aquilo que não interessa
e daquilo que não passa na alfândega da morte. Tudo que é material. Não é? Eu tenho que ir, porque o tempo avança. Somente a nós mesmos caberá o serviço contínuo de libertação espiritual. Jesus advertiu-nos a tal respeito com este belo ensinamento, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tenhamos muito cuidado com os tesouros inferiores perecíveis da terra. O nosso coração muito sofrerá com eles, se permanecer na sua total dependência. É o que nós dissemos, vamos desvinculando de isso, porque os nossos antepassados não tinham condições de se desvincular. A Igreja Católica não lhe deu oportunidade para isso, para que lá as condições sejam outras. Poder de influência dos espíritos. Os espíritos elevados dirigem-se, é muito importante isto aqui. Os espíritos elevados dirigem-se às residências dos homens para inspirar, socorrer, amparar, encorajar, proteger e instruir, ao passo que os espíritos imperfeitos chegam sempre com o intuito de perseguir. É por isso que o lar tem que estar preparado. É por isso que não é só dentro da casa espírita, mas também no lar. Obsidiar, vampirizar, complicar, vingar e desorientar. Quanto ao poder de influência dos espíritos nos pensamentos dos encarnados, a questão número 459 dos espíritos esclarece com clareza. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Já tinham pensado nisso? Que são os espíritos que nos dirigem? Que bom que seriam os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares mais esclarecidos, aqueles que nos amam. Normalmente não é assim. E diz mais aqui, em Missionários da Luz: a ausência de princípios evangélicos na convivência familiar, reparem bem, a ausência de princípios evangélicos na convivência familiar faz abrirem-se as portas espirituais para a atuação desequilibrante e enfermiça de entidades de baixo padrão vivatório. Portanto, a ausência de prece, evangelho no lar, oração permanente, o mesmo cuidado que tem na casa espírita. Ainda no livro Missionário da Luz, André Luiz assim descreve a situação espiritual dos lares sem espiritualidade. Cada um tem que se questionar. No meu lar tem espiritualidade? É cultivado os princípios espirituais? A mensagem do Cristo? É uma pergunta apenas. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Os lares que não têm o equilíbrio de religiosidade são muito grandes. Fenómeno espiritual à mesa das refeições, também muito interessante. O autor espiritual André Luiz, demonstrando certo espanto, descreve um facto ocorrido numa residência no momento em que os familiares faziam suas refeições. Muito natural. Encontravam 6 pessoas de uma mesma família fazendo seu repasto à mesa, quando André Luiz observou que havia 6 espíritos de baixa vibração mental, estando ao lado de cada indivíduo, com um detalhe especial, estavam acompanhando os encarnados e tomando o elemento fluídico por absorção. Sabiam disso?
O cuidado que é preciso de ter a religiosidade dentro de um lar, o Evangelho no lar uma vez por semana. O Evangelho tem que ser o livro de cabeceira, ler em voz alta, para que os espíritos que estão ali escutem a nossa voz. Uma pergunta merece ser feita. Será que os espíritos se alimentam com os fluidos emanados dos alimentos postos à mesa? Será que se alimentam? E como? Sim, pois assimilando as energias desintegradas, conseguem obter a mesma sensação como se estivessem fazendo uma refeição no corpo físico. Agora, esses espíritos estão lá porque o lar está totalmente desguarnecido. É isso? Porque senão não estariam lá. E se estivessem, se evangelizavam junto com os donos da casa, com o Evangelho. É bom nós notar isso. Hoje nós já estamos num processo de conhecimento que já nada está por dizer e secreto e que nada não se possa se dizer. Tudo está muito claro. Outra pergunta merece ser feita: por que determinados espíritos permanecem no lar? Então, mas não vão levá-los ao cemitério e dizem lá a última morada? Não é? Quando nós vamos lá para o cemitério, vamos levá-los até a última morada. Não é? Chegam primeiro a casa com os encarnados. Vão ver. Olha, eu não quero pôr medo nenhum a ninguém, reparem bem. Mas volto a repetir que hoje já está tão esclarecido, escrito, falado, que já ninguém ignora. Porque determinados espíritos permanecem no lar. São aqueles espíritos infelizes, sem méritos, para se transferirem para as cidades espirituais superiores. Repara bem, quando a pessoa se espiritualiza, ao desencarnar, por mérito, ele é levado para um lugar que lhe é reservado pelo seu mérito, pelo seu conhecimento. É muito natural isso aí. Esforçou, estudou, trabalhou em favor do próximo, se alterou, enfim, merece, quer por familiares, quer pelo mundo espiritual, levam essas entidades para lugares adequados, onde isso acontece aqui. Uma casa espírita tem que ter um hospital de retaguarda para ser internado momentaneamente. Tem lugares onde o espírito vai ser preso para ser esclarecido. Uma casa espírita tem tudo isso. Ou deve ter, se for bem orientada. Nós temos até uma colónia de jovens, onde os jovens são levados. Ora, onde é que eu ia? Espirituais superiores, sem maiores culpas para se prenderem aos jantes de sofrimento no umbral e das trevas, que fixam residente das trevas. Reparem bem, aqueles espíritos altamente endividados, eles já têm à sua espera, pela sua vibração, para onde vão,
e vão se juntar com aqueles da sua afinidade. Nós temos que ir para a afinidade novamente. Enquanto que o espiritualizado vai para outro lugar. E ainda diz aqui, e sem maiores culpas para se prender ao sofrimento do umbral e das trevas. Fixam residência nas moradias, onde são atraídos pelos familiares e amigos encarnados, vivendo em profunda simbiose psíquica, e continua explicando o Espírito André Luís este interessante quadro espiritual no ambiente familiar. Portanto, voltam, convivem, porque não têm nem mérito para ir para um lugar de espiritualidade, nem altamente devedores para serem tomados conta pelo processo das trevas. Então vêm para os seus lares. A experiência mediúnica, a vivência de uma casa em reunião mediúnica, é isso, é precisamente isso que a gente percebe, sabe. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontramos as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, não aceitam o que é que está-se fazendo, dividir os bens e outras coisas mais, e aos fluidos vitais da família. Alimenta-se com a parentela, dorme nos mesmos aposentos, onde se desligaram do corpo físico. Portanto, é conveniente a gente espiritualizar, é ou não é? E vamos seguir, vamos terminar, porque... E diz o seguinte: a morte não opera milagres de iluminação para nenhum espírito, pois ela não é fenómeno de mudanças repentinas e fantasiosas. Há muita gente que pensa, morreu, aprendemos, céu ou inferno, mas hoje já não dizem isso, mas cada um vai para o seu lugar que lhe compete. Tudo segue a lei universal de sequência e de mérito, alicerçado na conquista legítima da boa vontade, esforço contínuo, disciplina permanente, perseverança no bem maior. Ninguém fugirá da lei que determina o mérito ou o sofrimento, o prémio ou o castigo, de acordo com as suas próprias criações, nas experiências e trabalhos da vida humana. E temos que terminar, mas aqui ainda diz: este drama espiritual poderá muito bem acontecer connosco, os espíritas, quando desprezamos a oportunidade de aprender, corrigir-nos, educar-nos, aperfeiçoar-nos nas bênçãos das lutas terrestres. É quando muita gente entra na doutrina e por qualquer coisa abandona. Perdeu uma grande oportunidade. E com grande responsabilidade. Conheceu, aprendeu um pouco ou muito, sabia e não cumpriu. Então a falta é maior. Ainda na inspiração, não sei se eu bati aqui bem, se não bati. No campo do pensamento, nenhuma criatura permanece isolada e sem sintonia. Pensamento atrai pensamento na razão direta da afinidade espiritual. É sempre a afinidade. Reparem que essa afinidade tem muito que lhe diga. Toda a alma liga-se a outras numa profunda comunhão mental, pela semelhança de ideias, desejos, emoções, tendências e realizações. Ninguém consegue fugir desta realidade psíquica que é muito natural na vida de qualquer pessoa. Ninguém vive sem a influência do poder invisível da inspiração, que nasce invariavelmente das forças psíquicas consubstanciadas no bem e no mal que acalentamos no mundo íntimo. Recebemos no processo infinito da vida de conformidade com o que doarmos da intimidade do nosso ser. Agora vai-nos falar daqui do socorro, do sono, já não dá mais tempo. O cego e as barreiras psíquicas,
projeção mental na prece. Vamos ler só este pouquinho para nós encerrar, que é muito interessante. De essência divina, a prece será sempre um reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir-se de si mesmo os elementos mais puros que possa dispor. É através da oração que nós podemos nos doar, favorecer aquele a quem nós nos dirigimos, porque sendo espiritualizado, desprende-se um bem de nós que vai fortalecer o nosso próximo, através da oração. A doutrina espírita ensina a orar com grandeza de alma. E para alcançar tal liderato é necessário renovar, educar e amar, trabalhar e servir, aperfeiçoar e purificar as energias da mente e do coração, a fim de que a nossa prece alcance sintonia, elevação e convicção da suprema bondade do Pai do Criador, Pai Criador. E ainda tem aqui outra, que é, para terminar mesmo, Maria João de Deus. Maria João de Deus, a progenitora de Chico Xavier, no seu maravilhoso livro Cartas de uma Morta, é um livro muito interessante, descreve com beleza a oração. Há orações sublimes que se levam da terra até ao nosso distrito, tão puras que elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas do que a nossa. Portanto, a prece tem que ser feita de alma e coração. E aí tem o seu valor. Chegamos ao final, agradecemos a vossa paciência e vamos refletir que é para nós uma grande oportunidade nós se unir no mesmo ideal e neste aprendizado e sabermos de que nós reencarnados temos ao nosso derredor uma imensidão de espíritos que nos rodeiam, influenciam, perturbam, ajudam e oram por nós. É uma questão só do nosso querer, da nossa boa vontade. A todos, muito obrigado e muita paz.